Vamos trabalhar um pouco aqui, pensar um pouco, refletir um pouco sobre os mitos de uma forma mais histórica, né? No início de tudo, né? No início de tudo, quando eu falo concernente à humanidade, né? As pessoas elas não tinham uma ideia, uma explicação para as coisas, né? E elas tinham que E elas começaram a tentar explicar, né, essas coisas através de histórias, através de narrativas míticas. Né? Desde o início da humanidade houve histórias, relatos míticos, né? Relatos míticos concernente à criação do mundo, concernente à criação do homem, dos animais, das plantas, de tudo. Né? Então a gente percebe que o mito, a história mítica, ela tem várias funções, né? Vai ter várias funções ao longo do tempo, né? Para explicar a história do mundo, né? Como surgiu o mundo, como que os deuses eles criaram as coisas, né? Só que quando a gente começa a estudar isso na história, a gente vai ver que essa relação mítica do mito concernente aos povos primitivos, eles tinham uma ideia muito, elas associavam muito as explicações às coisas naturais, né? Elas, elas pensavam, vamos pensar assim, elas associavam os mitos ao raio, à chuva, né? À natureza, né? E essa relação ela foi construída ao longo do tempo até chegar, né, ali ao século VIII, mais ou menos, antes de Cristo, né, entre os gregos, quando os gregos, através de Hesíodo e Homero, eles vão trazer essa relação mítica concernente agora aos deuses, né? Ou seja, ali nesse período, os deuses eles vão assumir a criação do mundo, a criação das coisas, a criação da humanidade e tudo mais. Né? Então você percebe que a partir do século VIII que essa relação ela vai mudando concernente à criação de todas as coisas, vão sendo atribuídas aos deuses. Né? E essas duas pessoas que começam a empreender nessa questão vão ser Hesíodo e Homero. Né? Posteriormente, vão surgir dois filósofos que vão bater de frente concernente essas questões e começar a questionar essas questões, né? Que vão ser Tales de Mileto e Heráclito. Tá? Tales de Mileto ele vai trazer essa oposição a essa ideia que estava ali estava sendo criada ali no mundo grego, né? Então a filosofia ela nasce, ela vem fazer essa oposição a essa ideia que estava sendo construída, né? Então, quando você lê sobre essas questões, você vai ver que Tales, eles foram filósofos jônicos, né, ali da região da Jônia, e Tales de Mileto ele vai fazer uma crítica severa a essa teogonia, né, chamada teogonia, né, ou seja, atribuir aos deuses a, a criação das coisas e tudo, né. E o princípio, né, que Tales de Mileto e Heráclito, principalmente para Heráclito de Éfeso, ele vai trazer, vai falar do Logos, né, uma inteligência divina, né. Então, no início das coisas ali, no início da filosofia, dentro da história, esses filósofos eles vão bater de frente com essa ideia para tentar entender melhor a explicação das coisas, não atribuindo unicamente como a gente vê na história que os povos primitivos eles vão atribuir a explicação de tudo, atribuindo a raios, terremotos, enfim, todo o arcabouço, né,
que existia na mente das pessoas, né? Porque essa ideia de mito, né, vai vir basicamente de uma ideia mental, né? Ou seja, uma criação mental que as pessoas criam na mente, né? E a partir daquela criação mental, ou seja, a partir daquela criação cognitiva que as pessoas têm, elas vão fazer toda essa questão da mitologia, né? Vão criar esses mitos. E a filosofia, através desses filósofos pré-socráticos aí, né, eles vão tentar entender melhor, tentar buscar a explicação de uma forma natural, né? Então, quando a gente começa a entender melhor a origem histórica, né, a criação, como que era, a gente começa a entender melhor como que nós chegamos aos dias de hoje, como que as pessoas elas entendem e estão entendendo. Espero que vocês tenham compreendido, né, de uma forma histórica essa questão do mito, né? E no próximo vídeo nós vamos continuar nessa empreitada, né, para a gente poder entender mais sobre essa questão. Um abraço para vocês e bom dia.